Vamos começar então a nossa quinta aula do nosso curso de História da Filosofia, do impulso grego ao abismo moderno. Essa é a quinta aula, corresponde à 1ª de fevereiro. Está um pouquinho atrasada, não tanto quanto a 2ª de dezembro, mas um pouquinho atrasada. Espero que nos perdoem novamente. Muito bem. Vimos ontem 2 dos 3 principais representantes da escola eleática. Uma escola que reduz tudo a um ser único. E se reduz tudo a um ser único, é simonista. E é simonista negando não só o movimento, mas a pluralidade dos entes. Porque, com efeito, sem movimento não é possível a multiplicidade dos entes. E sem multiplicidade tampouco há movimento. Muito bem. Mas vimos que nesse monismo radical havia alguns insights, digamos assim, já promissores. E que, se por um lado Parmênides já descobriu de alguma maneira o princípio de contradição, embora não o formulando perfeitamente, cabalmente, rotundamente, como o fará Aristóteles, lembre-se, o ser não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser de modo algum. Faltou dizer, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, mas isso veremos mais adiante. Mas, ademais, tinha ele como que, dentro da sua concepção de um cosmos, já que não era um cosmo, que já não era propriamente um cosmo, como, neste ponto, desacertadamente, Giovanni Reale, além do mais, tinha um insight da necessidade de um ser, não só uno, mas único, que é a própria divindade. É um insight. Não se pode ir além disso, não se pode nem sequer provar que o que acabo de dizer é perfeitamente correto. Mas, assim como dizia São Tomás de Aquino com relação aos primeiros jônios, que a verdade os havia constrangido a buscar um primeiro princípio, um princípio de que derivassem todas as coisas, assim como todas as coisas derivam de Deus, não como princípio material, obviamente, não como emanação, tudo isso se verá na sua hora, mas como que constrangidos, os primeiros jônios foram buscar um primeiro princípio de que tudo derivaria. Constrangidos pela verdade. Pode-se analogamente dizer que, constrangido pela verdade, Parmênides, como que, formulando algo que seria algo como um cosmos sem cosmo, já como que, constrangido pela verdade, já como que antecipou uma noção mais cabal, mais perfeita, mais adequada da divindade. Muito bem. Mas, antes de tudo, Parmênides, como grande parte dos pré-socráticos, o disse na forma como vimos poeticamente, com uma mescla imensa de misticismo e de grandiloquência mística, o que, obviamente, tira precisão filosófica a seu texto. Sem dúvida nenhuma. Já se diga desde já. A precisão filosófica requer uma secura que não convém com a poesia. Não convém nem sequer com um texto tão bonito como, por exemplo, de Cícero. Assim como dizia Santo Agostinho, que a música religiosa não pode ser tão bonita a ponto de distrair os fiéis da própria liturgia, da própria missa, da mesma maneira, uma bela linguagem não pode distrair, não pode não servir à precisão requerida pela filosofia. É patente que se isso já se dá, por exemplo, se a secura de um Santo Tomás já é superior à beleza literária de um Santo Agostinho, com relação à filosofia, claro.
se a secura de um Aristóteles, pelo menos em suas obras esotéricas, é superior à beleza literária dos diálogos platônicos, no sentido de instrumento mais perfeito e adequado à própria filosofia, é patente que os poemas pré-socráticos, como o de Parmênides, nada adequados são à expressão da filosofia. Nada. Mas mais que isso, mais que o poema seu, tão místico, em que ele se punha como um mero porta-voz da deusa, deixou Parmênides uma lacuna grave dentro dos seus próprios pressupostos, dentro dos princípios mesmo de seu sistema. Deixou uma lacuna muito grande. Dizia ele que o ser não pode não ser. E que o não ser não pode ser de modo algum. O ser é e não pode não ser, o não ser não é e não pode ser de modo algum. Ora, isto reduz o real não só ao uno, mas ao único. Ora, se seu ser é uno e único, mas ao mesmo tempo esferiforme e, portanto, tem limites externos, isso quer dizer que há algo além desses limites externos. Algo que ele contraditoriamente nega, criticando os pitagóricos. Este algo seria o vazio. O vazio que cercaria, que rodearia este ente, este ser esferiforme, ser uno e único. Registremos esta aporia. A aporia dizendo ser o ser esferiforme, com limites externos, negar, porém, que algo, ainda que seja o vazio, o circunde. É uma aporia. Mas tudo isso não se pode resolver não só pelo estado em que recebemos o poema de Parmênides, mas pelo próprio fato de, dada a linguagem grandiloquente, mística, poética de seu tratado, é óbvio que não se pode ter uma precisão filosófica maior, nem sequer com relação ao entendimento dos mesmos pressupostos dele. Com efeito, porém, tudo indica que há uma contradição, essa que eu acabo de dizer, dentro considerados os próprios pressupostos do pensamento de Parmênides. Zenão de Eleia, por seu lado, seu primeiro e mais combativo, digamos, seguidor, não reviu os mesmos princípios e conclusões do sistema de Parmênides. Ao contrário, fundando a dialética e inventando a reductio ad absurdum, a redução ao absurdo da tese adversária, para, com isso, defender as premissas de sua própria tese, os princípios de sua própria tese, a tese eleática do ser único, não chegou a aprofundar propriamente a filosofia de seu mestre. Seus epiqueremas, ao contrário, acabaram por tornar-se algo como pitoresco. Pitoresco porque deixou todos os filósofos, até Aristóteles, de cabelo em pé por não podê-los resolver. Mas pitorescos. Pois bem, Melisso de Samos, que é o terceiro e maior representante da escola eleática, e pararemos com ele, foi quem, primeiro, escrevendo já não em poema, não recorrendo unicamente a reductio ad absurdum para defender os princípios ou premissas da tese eleática, mas escrevendo numa prosa simples, límpida, claríssima, concatenada, conseguiu levar ao limite possível a filosofia eleática, a filosofia do ser único.
Neste sentido, concordo plenamente com Giovanni Reale que Melisso foi, por muito tempo, desprezado como um pensador menor. E que, ao contrário, segundo Reale, foi ele quem rematou, foi ele quem deu acabamento, levando ao termo possível, ao máximo possível, as conclusões decorrentes dos princípios ou premissas do pensamento eleático fundado por Parmênides. Concordo plenamente com ele. Mas que dizer, então, do que diz Aristóteles dele? Diz ele duas coisas. Primeiro, que era um rústico. Já ouvimos ontem. Era um rústico. Mas por que dizia que era um rústico? Em parte, por causa da noção, e o que eu vou dizer, já vou dizer em linguagem aristotélica, do infinito atual. Já veremos por quê. E neste sentido, estou ainda com Reale ao dizer que neste sentido, se trata da questão do infinito, já o veremos, não procedia a rusticidade atribuída a Melisso por Aristóteles. Por outro lado, como veremos, Melisso, ao levar ao termo, ao limite máximo, ao dar acabamento à tese eleática, levou a seu limite máximo a negação dos dados da realidade. A negação dos dados totais da realidade. Totalmente, uma negação perfeita, rotunda, cabal dos dados da realidade. Ainda muito mais que Parmênides e ainda muito mais que Zenão. E neste sentido, terá razão perfeita Aristóteles ao dizer que seu pensamento beira a loucura. Sem dúvida alguma. Ontem falamos muito em bizarrices, estranhezas, extravagâncias. Hoje podemos falar algo como beirando a loucura. A expressão é de Aristóteles. E me parece perfeita. E com efeito, assim se deve encarar de uma maneira geral o pensamento dos pré-socráticos. Uma mescla de bizarrice, estranhezas, coisas que beiram a loucura, como negar o movimento, negar a geração e a corrupção. Isto é patentemente beirar a loucura, tem toda a razão Aristóteles. Mas, junto a isso, é inegável que, parafraseando Santo Tomás, digo, constrangidos pela verdade, chegaram mesmo estes eleatas, este pensamento eleático, a como que antecipar importantes noções, não só como a do princípio de contradição, mas da própria divindade, do próprio Deus único. Vejamos um pouco mais detidamente o pensamento de Melisso. Bom, ele era de Samos, estamos no século V, né? Estamos no século V. Século V bastante pleno, bastante repleto. Ele era um marinheiro, um político, aliás, é um traço comum dos filósofos gregos, sobretudo dos pré-socráticos, mas também depois, já o veremos, de atuar politicamente. Isso tem que ver com o caráter da polis grega. E o veremos ainda aprofundadamente ao tratarmos de Sócrates, Platão e Aristóteles em seus aspectos políticos. A vida de Sócrates tem que ver diretamente com isso, vida e morte. Muito bem. Era, além de um político, era um comandante militar e um marinheiro, dizem que muito hábil, de grande valor, um grande guerreiro. Chegou a derrotar Péricles numa batalha naval entre Samos e Atenas. Pois bem,
Este mesmo homem é este que vai escrever numa prosa simples, cristalina, clara, objetiva, vai escrever desenvolvendo, como já disse, os princípios de sua escola filosófica. E lembremos-nos, a escola fundada por Parmênides é uma escola mesmo, é uma escola de verdade. Assim como o liceu será uma escola de verdade, a academia platônica será uma escola de verdade. Muito bem. De uma maneira geral, obviamente, repete Melisso de Samos tudo quanto disse Parmênides e tudo quanto defendeu com sua redução ao absurdo das teses adversárias Zenão de Eleia. Mas vai insistir num caráter especial, que é o da eternidade. Lembremos-nos que Parmênides falava do seu ser como num presente perpétuo. Não nega, muito pelo contrário. Ao contrário, sua formulação, a formulação de Melisso, apenas reforça, dando como que mais solidez à tese. Diz ele, o ser sempre era e sempre será. Ou seja, este sempre era e sempre será não quer dizer a introdução de uma temporalidade, de uma noção de sucessão no tempo. Não é isso de que ele está falando. O tempo não pode ter lugar neste ser único. Não pode ter lugar. Mas com isso, ele apenas formula mais patentemente a tese de que o ente único, o ser único parmenidiano, engloba todos os tempos numa só coisa, sem sucessão. De modo aparentemente contraditório, introduzindo noções como era e será, noções temporais, quer ele, de maneira talvez mais expressiva, apenas confirmar que nem sequer o tempo é possível no ser único que é o real. Veja. Nem o tempo. Tempo quer dizer sucessão. Se tempo é sucessão, quer dizer algo que foi, já não é. E que será ou ainda não é. Isto não é concebível na formulação precisa deles, conquanto radicalíssima, monista radical beirando a loucura, de que o ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode nunca ser. Não pode ser de modo algum. Muito bem. Mas voltemos agora àquilo que eu já enunciei. Uma das grandes aporias do ser de Parmênides. Qual? Se ele é esferiforme, é porque ele tem limites externos. Ora, se ele tem limites externos, aquilo que lhe é externo não é o ser, já que o ser é e o não ser, aquilo que não é o ser, não é. Aquilo que não é o ser, não é e não pode ser de modo algum. Mas, se algo tem limite externo, é patente que algo externamente ao ser não é este ser. Logo, ainda que criticando a noção de vazio de Pitágoras e de Anaximandro, aquele vazio circundante, ou princípio, é este nada que seria o vazio, ainda que criticando isso e contrapondo-se frontalmente às teses pitagóricas nesse sentido, o fato é que ao declarar o ser esferiforme, é óbvio que ao dar-lhe limites externos, ele acaba por admitir algo que seja externo ao ser, ainda que seja ao modo do não ser. Só que, neste caso, patentemente, o não ser seria aquilo que é externamente, enquanto não ser, ao ser. Pois bem, esta aporia não escapou a Melisso.
Ele a compreendeu. Ele a captou. A captou perfeitamente. Perfeitamente. E vai ele, com senso agudo, dizer: aquilo que é eterno, que não tem princípio nem fim no tempo, obrigatoriamente terá de ser sem princípio nem fim no espaço. Sem princípio nem fim no espaço. Se ele é esferiforme, é porque tem algo que vai além dele, que está externamente a ele, ainda que seja o não ser. E aí, neste caso, não ser seria. Mas, diz Melisso, não. Aquilo que é infinito no tempo, será eterno no tempo, será perfeitamente infinito no espaço. Belo insight. Belo insight. Mas não nos apressemos. Vejam, uma das provas, uma das formulações para unicidade de Deus, para não multiplicidade, para negação do politeísmo é isso. Se um Deus é perfeito, é eterno, ele não pode ter algo além dele mesmo no campo da divindade. Veja, no âmbito da substância divina. Este argumento é perfeitamente legítimo na teologia cristã, católica. Mas não está falando de substância espiritual, Melisso. Relembremos. Já Parmênides dava ao seu ser características materiais, conquanto não totais, de modo que podemos formular, junto com Giovanni Reale, que o cosmo de Parmênides é um cosmos sem cosmos. É como se fosse, por paradoxal que isso possa parecer, uma matéria sem todas as características da matéria, com algo das características espirituais, mas sem perder o âmbito da matéria. Porém, muitos quiseram ver na formulação de Melisso já uma noção da divindade enquanto substância espiritual única, eterna e infinita. Mas não é. Veja que, diz Melisso, ele não só, em seu texto sobre, aliás, o nome do livro de Melisso é Sobre a Natureza ou Sobre o Ser. Vimos que ele não só é eterno no tempo, não só sempre era como sempre será, mas ele é infinito por consequência, onde? No espaço. Ora, estamos nos antípodas, outra vez, de qualquer substância espiritual. A substância espiritual não é contínua. Ela não tem extensão no sentido material e, portanto, não ocupa lugar no espaço. Ora, formula claramente Melisso a infinitude da divindade no espaço, como corolário da eternidade no tempo. Muito bem. Para piorar, ou seja, para jogar água, mais água na fervura dos que queriam ver em Melisso já a noção de uma substância espiritual divina, eterna e infinita, que diz ele, espantosamente, o ser, este ser que é eterno, este ser que é infinito, não é corpo. Diz ele, não é corpo. Não é corpo. Ora, bradam muitos, donde o ser de Melisso é a divindade. Logo, seu sistema era panteísta, como será, por exemplo, de um Spinoza ou de um Malebranche. Não é isto. Quando diz Melisso que o ser não é corpo, não quer dizer ele não constituído de matéria.
quer dizer ele exatamente que, primeiro, se todo corpo tem limites externos, como a esfera, como o ser esferiforme de Parmênides, o ser, segundo esta correlação que ele faz ao pensamento eleático, não é corpo. Não tem limite externo. Mais que isso, se fosse corpo, necessariamente seria constituído de partes. Se fosse constituído de partes, cada parte não seria a outra parte. Donde o não ser, o não seria, conviveria com o ser, que é a outra parte de cada parte. Tentem entender. Uma parte não é a outra parte. Se uma parte não é a outra parte, o não ser é. O que contraria a premissa única, em verdade, o princípio único do sistema de Parmênides. Ora, por isso diz ele que não é corpo. Nem tem limites externos, sob pena de considerar que algo há, ainda que seja um não ser o vazio, circundando como elemento externo a ele, o que levaria à conclusão de que o não ser é, de alguma maneira, mas tampouco tem parte, como todo e qualquer corpo tem parte. E uma parte não seria outra parte. Se uma parte não seria outra parte, voltar-se-ia à tese de que o não ser convive, digamos assim, com o ser, o que é negado pela própria escola parmenidiana. É neste sentido que diz Melisso que o ser, o único ser, não é corpo. Mas isto não quer dizer que seja material, imaterial, que seja espiritual, por absurdo que pareça. Pois, assim como o ser parmenidiano era, nas palavras de Reale, um cosmo sem cosmo, portanto, com algumas características da substância espiritual, sem contudo perder seu lastro material, Melisso só dá um passo à frente. E ele consegue que o ser não só seja um cosmo sem cosmo, com alguma característica espiritual, mas sem perder o laço material. Ele nem sequer é corpo. Mas não é um corpo que deixe... Mas não é. Mesmo não sendo corpo, não é uma matéria que se torne espiritual. E continua a ter seu lastro material. E vejam outra aporia absurda. Vejam que a escola eleática nega a multiplicidade, nega o movimento, nega a geração e corrupção, nega as diversas unidades que constituem o real e a multiplicidade do real. Nega isto. Ora, Melisso, ao negar que o ser seja um corpo, argumenta da seguinte maneira: se fosse um corpo, teria partes internas. Como ele sabe? Se os corpos são unidades da multiplicidade e por isso mesmo não passam de ilusões de sentidos e, portanto, não são. São. Não são porque o não ser não é, nem pode ser de modo algum. Pois, como ele explica que o ser não é corpo, recorrendo a uma realidade de um corpo que seria unidade na multiplicidade? É uma aporia clara. Veja-se que, como ontem dissemos aqui, que a pessoa pode negar o princípio de contradição. Heráclito fazia. Hegel o fará de modo absoluto. Pode negar o princípio de contradição. Mas a realidade é tão constrangedora, ela imprime tão sua marca em todos os entes, e particularmente no ente racional, que é feito para entendê-la, imprime tanto a sua marca que mesmo ao negar o patente, que mesmo negando o princípio de contradição, não se pode viver sem ele, sob pena de sair voando de um 18º andar achando-se um pássaro. Pois da mesma maneira, até para negar
absurdamente o patente que é a multiplicidade do real, o patente que é o movimento, o patente que é o fato de a realidade constituir-se de corpos, unidades, etc., etc., tem meio de recorrer a uma comparação baseada, fundada, sob dados dessa realidade que ele quer negar absurdamente, deste patente que absurdamente ele quer negar. Veja, em duplo sentido, se pode dizer, pois, que Melisso levou o pensamento eleático ao seu termo. Num primeiro sentido, tem razão Reale, e já tem dupla razão Reale. No primeiro sentido, porque resolveu, dados considerados os mesmos princípios do pensamento eleático, resolveu algumas, ou melhor, a principal das aporias, que se desdobra em duas. Ou seja, não é corpo e é infinito o ser. Já o vimos. Mas, por outro lado, levou ao termo o pensamento eleático, por quê? Mais que ninguém. Mais que o mesmo Zenão. Mais que Parmênides vai negar rotundamente, Melisso, toda e qualquer possibilidade da multiplicidade do real. É a negação total dos sentidos. É a negação total da doxa. É da opinião que capta o que nos dá um sentido, segundo ele, e nos faz ter opiniões erradas, falaciosas com relação à realidade. E, neste sentido, realmente leva ao termo o pensamento eleático. É o mais radical dos três, até porque o mais claro, o mais concatenado, é o mais radical na negação do patente. Lembremos, Parmênides tentava elidir a coisa, chegando a afirmar que o cadáver tem sensibilidade para o oposto do corpo vivo. O cadáver não tem sensibilidade para a luz, não tem sensibilidade para o som, mas tem sensibilidade para o quente, mas tem sensibilidade para o úmido, para o silêncio e para o escuro. Com isso, de alguma maneira, tentava responder ao que os dados do sentido nos dão patentemente, irrefragavelmente, inapelavelmente, e inapelavelmente são aceitos pelo intelecto. Ele não. Ele nega rotundamente toda e qualquer possibilidade, ainda no campo das aparências, dos dados sensíveis que tenham que ver com o movimento e com a multiplicidade dos entes. E, neste sentido, é perfeito o que diz Aristóteles, beira a loucura. Este termo, deste ângulo, o termo a que leva Melisso, o pensamento eleático, é o termo da loucura. Um passo mais, e já se está na loucura, se é que já não se está de alguma maneira. Eu gosto muito de uma afirmação, de uma frase do Etienne Gilson, que tem muitos defeitos enquanto tomista, né? Muitos defeitos, o veremos bem no finalzinho do curso. Mas tem uma frase genial. O pensamento moderno desde Descartes tem algo de psicologicamente errado. É uma espécie de psicopatia. Né? Pois bem, algo também existia nesses homens pré-socráticos. Né? Há algo problemático do ponto de vista psicológico, no sentido moderno mesmo. É óbvio que, mantendo sempre a distinção que está feita já no título do nosso curso, que grande diferença há entre o impulso dos gregos, que em meio a toda a sua loucura, em meio a todas as bizarrices e estranhezas desta saída da noite do intelecto, como que ansiavam a solução das suas aporias, que começarão perfeitamente por ser resolvidos com Aristóteles, embora Platão já tivesse dado alguns pequenos avanços, como veremos. Alguns grandes até. Outra coisa
é a negação da verdade, é a negação da resolução, é a negação da solução, cujo ápice é o próprio Santo Tomás de Aquino. Qual a distinção? Qual a distinção entre a psicopatologia do pensamento moderno e a se beirar a loucura do pensamento antigo, pré-socrático? A diferença é essa. Um é ascendente. E com efeito, desde o início, estamos vendo, pouco a pouco, forjar-se uma série de noções e conceitos que vão servir grandemente a Aristóteles. Outra coisa é o declive. A diferença entre o impulso grego e o abismo moderno é exatamente a diferença entre o aclive e o declive, entre o necessitar de uma resposta e a negação da resposta. Mas, nesse sentido, tem Aristóteles total razão. O pensamento de Melisso, em sua negação mais radical ainda, que a de Parmênides e Zenão, é dos dados do sentido, uma negação rotunda, é óbvio que aí beira ele a loucura. Mas, alerta, ainda Giovanni Reale, na última aula eu me referi sempre fiz um contraponto entre Reale e Freire. O fato é que Freire não ocupa mais de meia página da sua história da filosofia com relação a Melisso. Quem vai desenvolver mais é, obviamente, Reale. Ele tem, aliás, um livro Melisso, exclusivamente sobre ele. É um trabalho de historiador. Tem algo que aponta Reale com relação à crítica de Aristóteles, não no dizer que Melisso beira a loucura, mas no dizê-lo rústico. Algo tem que ver esta rusticidade atribuída a Melisso por Aristóteles com o fato de Aristóteles não ter resolvido perfeitamente a noção de infinito. Por um lado. Porque, em verdade, por um lado, de modo absolutamente correto, como veremos, para Aristóteles, do ponto de vista material, o infinito, a matéria, o mundo material, não pode ser infinito senão potencialmente. Ele não pode ser em ato. Não nos assustemos com os termos. Apenas os registremos porque eles terão importância no desenvolvimento da história da filosofia. Só potencialmente, só virtualmente, digamos, para que se entenda melhor por hora, é que o que é material pode ser infinito. Só potencialmente. Não em ato. Não realmente. Não agora. Não atualmente. Em ato. Este é o termo filosófico. Ora, neste sentido aí já não tem. Veja como é difícil, né? Fazer história da filosofia. Se você perde um matiz, se você perde uma nuance, você acaba errando. Pois bem, Reale não captou isso. Em um dos sentidos, Aristóteles tinha total razão também com relação a isso. O material não pode ser atualmente infinito. Mas não acabamos de ver que para Melisso, o ser seu era infinito espacialmente. Se era infinito, e embora não fosse corpo, era como um corpo, sem, no entanto, perder. Era como um cosmos sem cosmos, um corpo que não é um corpo, sem, no entanto, perder o lastro material. Ora, nesse sentido, continua tendo razão Aristóteles. Continua. E, nesse sentido, erra Reale ao englobar toda a atribuição de rusticidade a Melisso por parte de Aristóteles no fato de ele, supostamente, não aceitar a noção definitivamente conquistada por Melisso de um infinito em ato. Não, neste ponto tinha razão Aristóteles. O infinito material em ato é impossível, é só potencialmente. Só potencialmente. Por exemplo, demos um exemplo analógico só para que se entenda.
Um ferreiro pode trabalhar com potenciais instrumentos infinitos. Claro. Mas no ato, em ato, ele não pode fazer. Ele não pode usar uma infinitude de instrumentos. Isso é impossível, embora seja potencialmente, potencialmente possível. Logo, o que é material, o que é do mundo da multiplicidade material, o que é do mundo do movimento, ele é apenas virtualmente infinito, assim como se pode dividir uma linha virtualmente, potencialmente ao infinito, mas não em ato. Ora, nesse sentido, continua correta a atribuição de rusticidade a Melisso por parte de Aristóteles, mas, e aí algo temos que conceder, algo temos de dar razão a Reale, porque, com efeito, Aristóteles não resolveu perfeitamente a noção de infinito em ato atual com relação nem sequer à substância do primeiro motor imóvel ou Deus. Ou Deus. Nem sequer ele o resolveu perfeitamente. Quem o vai fazer, repitamos, será Santo Tomás de Aquino. Algo de razão tem, pois, Giovanni Reale. Mas não se esquece, não se olvida que, em parte, tinha razão Aristóteles, perfeitamente. Repito, o que é material, e lembremos-nos, embora sem todas as características da matéria, embora sem todas as características do corpóreo, o ser de Melisso continua com lastro no material. Neste sentido, tinha razão Aristóteles. O infinito em ato não é possível. Como, porém, e aí a razão de Reale, por outro lado, Aristóteles não resolveu a questão da infinitude em ato da divindade, da substância espiritual suprema de Deus. Como ele não resolveu isso, ele deixou de ter algo de razão contra Melisso. Mas veja, estamos no campo de, não é de sutileza, mas de distinções sutis sim, mas importantes de fazer, sem o que não teremos o equilíbrio necessário para acompanhar a sequência da história do pensamento grego. Muito bem. Com isso se encerra a escola eleática. Com Melisso, que levou, repito, ao termo pensamento eleático, pode-se dar por encerrada essa escola monista, radicalmente monista. Não só monista lato sensu, como era Heráclito, como eram, ao fim e ao cabo, todos os jônios, mas monista stricto sensu. Stricto sensu. De fato, em todos os sentidos. Desde o ponto de partida monista, a realidade reduzida ao único, a nada mais. Uma única realidade, imóvel, imutável, sem nenhuma característica da multiplicidade, única, total, perfeita, plena, repleta, acabada e sem movimento. Muito bem. Vimos que esse monismo resultava de, a partir de uma captação de algo importante, que é o princípio de contradição, que é, de certa maneira, uma abstração do real e da multiplicidade do real, vimos que este monismo resultava de aplicar esta abstração feita da multiplicidade do real, aplicá-la de volta ao real enquanto tal, ou seja, reduzir o real à própria abstração. Vimos que esta é a origem deste monismo. Ora, mas dizer monismo quer dizer também univocidade. As coisas são unívocas, perfeitamente. Ora, não nos iludamos, pois. Este monismo radical
da escola eleática, que é mais radical, mais radical que seus antecessores, mas com eles compõe de certa forma um monismo geral, porque todo e qualquer erro filosófico acaba por levar, queira-se ou não, a uma espécie de monismo, a não garantir, não assegurar a multiplicidade do real, este monismo radical e o monismo como um todo fará a escola perpetuar-se-á ao longo da história da filosofia e, pior, será um dos traços de parte importante dos mesmos pensadores e teólogos católicos. Mesmo eles. Mesmo eles. De alguma maneira, grande parte dos teólogos que antecedem a Santo Tomás de Aquino, de uma ou de outra forma, acabam por incorrer em maior ou menor medida, em maior ou menor grau, em uma espécie de monismo. Mais ou menos idealista, mais ou menos materialista, mais ou menos negadora da multiplicidade, mais ou menos univocista, mas o fato é que sim. Sim. Claro, em alguns isso será radical, como esse cotoerígena, mas em outros, incluindo teólogos de santidade. Mas já o veremos no seu devido tempo. O fato é que qualquer erro com relação ao real acaba por redundar, acaba por resultar em algo mais ou menos monista por um aspecto ou por outro, em um monismo lato sensu ou um monismo stricto sensu. De uma maneira ou de outra. E por quê? Repisemos isso porque este é a espécie de baliza, este é a espécie de limítrofe, este é a espécie de termo que marcam os dois campos principais. Porque não se tinha adquirido, ou porque se esqueceu após Aristóteles, ou porque não se teve acesso a Aristóteles, o fato de não agarrar-se a este alicerce fundamental do pensamento humano, que é a doutrina do ato e da potência. Mas mais que isso, decorrente da doutrina do ato e da potência, está a doutrina da analogia. Da analogia. Ato e potência por um lado e analogia por outro, evitam o negar de alguma maneira a multiplicidade do ser e evitam o dilema univocidade, que tem que ver com o monismo, ou agnosticismo, que é o outro lado da questão. Por quê? Entre a univocidade, aquilo que é unívoco, e o outro lado, este outro lado só pode ser aquilo que é equívoco. Entre o unívoco e o equívoco haverá o analógico. E é o analógico que está sobre a doutrina do ato e da potência como sua decorrência, mas conjugando-se a ele como uma espécie de camada superposta, é que garantirá essas duas coisas como um só bloco, é que garantirão a Aristóteles a fundação da filosofia que resolverá, solucionará grande parte das aporias anteriores e que permitirá a Santo Tomás resolvê-las definitivamente. Mas recapitulemos, porque já vamos entrar agora na escola dos ecléticos. Na escola não. Uma corrente difusa de diversos pensadores meio que soltos até a chegada dos atomistas, ecléticos. Por que ecléticos? Porque tentarão manter eles a conquista, entenda-se isso relativamente, secundum quid, a conquista da escola eleática com relação ao ser. Mais propriamente com relação ao princípio de contradição, embora eles não o formulassem desta maneira. E veja que o princípio de contradição, ao contrário do que querem dizer muitos, ou do que entendem muitos, não é só um princípio lógico e gnoseológico. Ele decorre do ontológico, ele decorre da realidade mesmo.
Mas esses filósofos que se seguirão e cujo pensamento acompanharemos agora, a partir de agora, são uma tentativa de, mantendo a conquista do pensamento eleático, não negar o patente dos dados do sentido, ou seja, a mutação, o movimento, a geração, a corrupção, o movimento, tudo quanto patentemente nos é dado pelo sentido e tudo como inapelavelmente é reconhecido pelo intelecto ao modo abstrativo. Entramos, então, num novo período da filosofia grega, que se pode intitular genericamente de ecletismo. Por quê? Repito, tentam conjugar o pensamento eleático com os dados inegáveis da multiplicidade, da mutabilidade do real. Já começaremos, portanto, na segunda parte desta aula, com o primeiro representante deste ecletismo, Empédocles. Empédocles, famoso filósofo, vocês verão na bibliografia, basta ver na bibliografia, a quantidade de referências que há em Aristóteles acerca de Empédocles. O que quer dizer que, de alguma maneira, tiveram de levar em consideração Empédocles. De alguma maneira. E, no entanto, como veremos, está Empédocles no panteão entre os campeões das bizarrices filosóficas. Este mesmo Empédocles, hipercitado por Aristóteles, muitíssimo citado por Aristóteles em quase todos os seus livros, da metafísica poética, passando por todos os de caráter, as partes dos animais, a história dos animais, da geração e da corrupção, o Tratado do Céu, o Tratado da Alma, a física, em quase todos os seus livros está ali uma análise ou uma resposta ou uma refutação de Empédocles. Pois bem, começaremos na segunda parte a tratar de Empédocles. A seguir a Empédocles, não sei se será possível começar hoje, creio que não, está Anaxágoras, outro eclético, outro que tenta conjugar a pluralidade das coisas sem negar o ser parmenidiano ou eleático. Mas será Anaxágoras quem vai dar um grande, importantíssimo salto. Ao falar, ao dizer que esta multiplicidade do real depende, em sua ordem, da inteligência, do intelecto divino que, palavras suas, é sem mescla. Veja que grande avanço. Já veremos os limites desse avanço, as aporias em que ele incorre. Pois bem, acho que não dará para estudá-lo hoje, ficará para a próxima aula, mas já se marca. E depois veremos os chamados atomistas, cujo representante máximo é Demócrito. Muito bem, façamos o intervalo e voltemos com Empédocles, este campeão de citações de Aristóteles e um dos campeões das bizarrices filosóficas pré-socráticas. Até já. Pois bem, continuemos com nossa quinta aula, falando do primeiro dos ecléticos pluralistas ou elementaristas. Já veremos por quê. Empédocles, esse grego nascido em Agrigento e que, como todos os demais, foi político. Ele militou no Partido Democrático. Já veremos o que era este Partido Democrático. O sentiremos perfeitamente ao tratarmos dos sofistas.
Era um homem considerado de grande sabedoria, Empédocles. Estamos no século V, não nos percamos neste século pleno, repleto. Ele era, além de filósofo, místico. Além de místico, mago. Era um praticante da magia. Um homem reputado de vasto saber. Vasto e variado saber. Pois bem, vejamos se Empédocles contribui e em que contribui para este progresso paulatino da filosofia grega em meio às estranhezas de que já falamos desde o início. Pois bem, o ponto de partida dele não deixa de ser legítimo. É verdade que, como reza o princípio parmenidiano eleático, o ser é e não pode não ser. E o não ser não é e não pode ser de modo algum. Se é verdade este princípio, se é uma conquista do Logos, como dizia a deusa de Parmênides, no entanto, não é possível negar tão frontalmente aquilo que vemos diante dos nossos olhos. E que vemos diante dos nossos olhos? Aquilo que a mesma escola eleática negava. A multiplicidade, a mutabilidade, o movimento, a geração e a corrupção. Raciocina então Empédocles da seguinte maneira, e bem, é possível conciliar essas duas coisas se se parte do seguinte princípio. Não que as coisas nasçam e morram. Porque, como dizia o princípio de Parmênides, nascer é vir do não ser ou do nada. E morrer é dissolver-se no nada. E, portanto, o ser não vem do não ser, nem pode desembocar no ser, no não ser, nem dissolver-se no ser. Mantém-no Empédocles. Porém, e se as coisas não propriamente nascem, mas compõem-se? Se não propriamente morrem, mas dissolvem-se? Em outras palavras, e se isso que nós vemos gerar-se e corromper-se, isso que vemos mudar, isto que vemos ser múltiplo, e se isso nasce, compõe-se no ser e decompõe-se no próprio ser? Deixaríamos, portanto, de incorrer na condenação da tese eleática. Ou seja, as coisas proviriam do ser, voltariam ao ser, sem incorrer nunca na contradição entre o ser e não ser, sem incorrer nunca no fato de que o ser não pode provir do não ser, nem pode terminar no não ser, porque se assim fosse, o ser não seria e deixaria de ser necessariamente. Este é o ponto de partida dele. E se, repitamos, as coisas que vemos múltiplas por nossos sentidos, em vez de provirem, em vez de derivarem do nada e ao nada voltarem, provém do ser e mantém-se no ser. Compõem-se e se dissolvem, não nascem e morrem, compõem-se e se dissolvem no mesmo ser. Este é o ponto de partida. Pois bem, é a partir daí que vai Empédocles lançar uma tese que fará escola e perdurará no tempo. Não dará ele, a sua descoberta, o nome definitivo que ela terá ao longo do tempo. Chamá-la
as raízes de todas as coisas. Que são essas raízes? São o próprio ser. O ser parmenidiano são raízes das coisas. E que são essas raízes? São aquilo que se conhecerá ao longo do tempo pelos 4 elementos. Voltemos aos primeiros jônios. Para Tales, qual era o princípio? A água. Para Anaxímenes, era o ar. Para Heráclito, o princípio ígneo, o fogo. Para Xenófanes, que como vimos não era propriamente um eleático, era a terra. Mas propriamente era a lama, terra e água. Mas fiquemos com a terra, de Xenófanes. Pois bem, são essas, para Empédocles, as 4 raízes de todas as coisas. Estas 4 raízes, ou estes 4 elementos, como futuramente se conhecerão, são o ser. As coisas provêm do ser, ou seja, destas 4 raízes, e dissolvem-se, indiferenciando-se nessas mesmas raízes ou elementos. Duas observações já se podem fazer. A primeira, qual a diferença entre essas raízes, ou chamemos-las já elementos, esses 4 elementos de Empédocles, água, fogo, ar e terra, ou melhor, água, ar, fogo e terra, nesta ordem, e os princípios dos jônios, Xenófanes, de Heráclito. Heráclito era um jônio. Qual a diferença? Lembremos-nos. Em Tales, as coisas provinham dos elementos na medida em que esse mesmo elemento, a água, se transformava nas coisas. As coisas eram feitas de água e dissolviam-se na mesma água. O mesmo se dava com o ar de Anaxímenes. Mutatis mutandis, o mesmo se dava com o fogo, com o ígneo de Heráclito, e o mesmo se dava com a terra de Xenófanes. As coisas, a multiplicidade das coisas provinham de um princípio, segundo cada um dos filósofos. Este princípio se transformava, veja o termo, se transformava na coisa. A coisa era feita deste princípio transformado e voltava a dissolver-se na coisa. Há então diferença, pergunte-se, há então diferença entre essas concepções de um princípio único, desses 4 filósofos já referidos, e as 4 raízes ou elementos de todas as coisas para Parmênides, para Empédocles, sim, uma diferença radical. As coisas, todas as coisas que os nossos sentidos atestam, a pluralidade de coisas que nossos sentidos atestam e que, no entanto, a escola eleática quis negar, negando qualquer fé, qualquer validade ao conhecido pelos sentidos e referendado pelo intelecto, que eles chamavam então doxa ou opinião. A diferença é que esses 4 elementos, contrariamente aos elementos, aos princípios daqueles primeiros filósofos, eles não se transformam na coisa, nas coisas. Não é que a água se transforme em algo. Não é que o úmido se transforme em semente. Não é. Para Empédocles, esses 4 elementos ou raízes combinam-se de modo diferente para formar as coisas, sem, no entanto, atente-se, perder sua integralidade, sua integridade. Quanto ao mesclar-se em graus variados e em medidas variadas, a água, o ar, o fogo e a terra se mesclam para formar as coisas, eles não se transformam nas coisas, mas
apenas somam-se, agregam-se. Propriamente não se mesclam, agregam-se. E, ao dissolver-se a coisa, volta cada um a ser aquilo que sempre foi, só que separadamente. Só que separadamente. Este é o princípio dos 4 elementos ou raízes de todas as coisas para Empédocles. Vamos fixar bem a coisa. A diferença entre ele e os princípios dos Jônios, de Heráclito e de Xenófanes. Para estes princípios, cada um dos quais era primeiro para cada um desses 4 filósofos, se transformavam na coisa. Veja o termo. Transformavam-se na coisa. A coisa era composta deles, desses princípios transformados, embora, ao fim e ao cabo, se fossem dissolver neste mesmo princípio. Ora, diferentemente disso, as raízes ou elementos de Empédocles apenas se agregam, apenas se juntam para compor algo sem perder, no entanto, nada de sua integridade e, portanto, sem se transformar propriamente. A água continua água tal qual, o fogo tal qual, a terra tal qual, o ar tal qual, e ao dissolverem-se as coisas, voltam cada um a sua integridade. Mantém a integridade que sempre manteve, que só desagregadamente. Eis a diferença entre transformar-se e agregar-se. Aqui dá-se a agregação. Pois bem, com este princípio, então, busca Empédocles, crê Empédocles manter a imutabilidade do ser eleático. Esses 4 elementos não mudam, apenas se agregam. Ao agregar-se, portanto, no entanto, por outro lado, permitiam a Empédocles não negar o patente que nos é fornecido pelos sentidos, o patente do movimento e da multiplicidade. Estranhamente, à primeira vista, identificará cada uma dessas raízes ou elementos em Empédocles com uma divindade, com Zeus, etc, etc. Com divindade. Deixemos isso registrado. Lembremos-nos que ele, ademais de filósofo, era mago e místico, no termo deles, na terminologia deles. Veja que estamos no terreno do físico, da física, e já identifica Empédocles cada uma das raízes ou elementos de tudo, aquilo que garantiria a imutabilidade, a permanência total do ser no ser, sem, no entanto, negar os dados do sentido patente da mutabilidade do movimento. Ele já identifica cada uma dessas raízes ou elementos com uma divindade. Pois bem, que ele aparentemente tenha resolvido uma aporia, aquela que contrapunha um dado aparentemente perfeito do logos, que era a imutabilidade do ser, sem contradizer aquilo que também é patente, aquilo que nos é fornecido pelos sentidos, que ele tenha identificado esta solução, 4 raízes, com a superação de uma aporia, que ele os tenha identificado com divindades, aparentemente é estranho. Já há uma espécie de mescla, nada agregada, uma mescla já de misticismo, digamos, de religiosidade física. Mas, prossigamos. Que ele tenha aparentemente resolvido a aporia, tá, consideremos-lo. Demo-lo. Mas, o que faria, então, com que esses 4 elementos saíssem de seu leito tranquilo de ser imutável e imóvel e se agregassem para constituir, para formar, ao modo de agregação,
todas as coisas que vemos enquanto multiplicidade em sua mutabilidade e em seu movimento, o que nos é atestado pelos sentidos e confirmado pela inteligência. Perguntemo-lo ao modo aristotélico. Que causa eficiente faria com que esses elementos se agregassem para compor todas as coisas? Aí está. Diz ele, duas forças divino-cósmicas. O amor e o ódio. A amizade e a discórdia. Amor ou amizade, ódio ou discórdia. Seria isso aquilo que Aristóteles chamaria de causa eficiente. De causa eficiente, ou seja, causa fazedora. O que impele, segundo Empédocles, os elementos ou raízes de todas as coisas, não a mesclar-se e combinar-se, mas a simplesmente agregar-se. Lembremos-nos, hein? Santo Tomás tem um opúsculo muito interessante que será estudado, chamado A Mistura dos Elementos. Refere-se a isso, mas veremos a solução tomista se era perfeita ou se ainda pecava por deficiência física. O veremos na sua hora. Mas, veja, há um motor, há uma causa eficiente da agregação desses quatro elementos que constituem o ser e sua mesma imutabilidade. São duas forças cósmico-divinas, nesta linguagem semifísica, semimística, semimágica de Empédocles. O ódio e o amor e o ódio, a amizade e a discórdia. Vamos tentar entender antecipadamente o que seria factível pensar dessas duas forças eficientes, dessas duas causas eficientes, cósmico-divinas, capazes de impelir os elementos que são as raízes de todas as coisas, enquanto a própria imutabilidade do ser, a agregar-se. A agregar-se sem mesclar-se, sem misturar-se, sem transformar-se um no outro ou em outra coisa. Era de esperar que a resposta fosse exatamente esta. O amor, a amizade, faz com que se agreguem estes elementos ou raízes de todas as coisas para que se constituam as coisas. Ao contrário, era de esperar que fosse o ódio a causa eficiente da dissolução das coisas e do retorno à separabilidade dos elementos. Cada um em seu leito tranquilo e integral. Era o de esperar. Se não lêssemos mais de Empédocles, se nada mais tivéssemos de Empédocles, nem como testemunho direto, nem como testemunho indireto, chegaríamos a essa conclusão inequivocamente. Pois não, qual é nossa surpresa ao ver que não se trata disso, mas todo o contrário. Exatamente o contrário do que se acaba de dizer aqui. Exatamente. Vejamos paulatinamente e vejamos esta filosofia de Empédocles com sua raiz, sim, com sua raiz profunda no orfismo, na gnose, e que vai ter reflexos até hoje em certos grupos gnósticos que querem passar por coisa melhor. Mas já veremos. Quanto aos grupos atuais. Lembremos-nos do ser de Parmênides. Ele era uma esfera perfeita, perfeita, perfeita.
Retenhamos esse dado. Pois bem, amor e ódio, amizade e discórdia obedecem ao destino, com letra maiúscula, ao fado, à fortuna. E nesta obediência fazem-se ciclos. Há o ciclo do amor e há o ciclo do ódio. E há também o ciclo do amor que vai ao ódio e do ódio que volta ao amor. Ou seja, há dois grandes ciclos. O do amor e do ódio, e um ciclo que vai do amor ao ódio e que volta do ódio ao amor. Pois bem, consideremos este primeiro ciclo determinado ferreamente pelo fado ou pelo destino ou pela fortuna. Consideremos. Qual é o que corresponde, a que corresponde o ser, ou essas quatro raízes, no ciclo perfeitamente do ódio? A esfera de Parmênides. É uma esfera. Mas onde estão os quatro elementos? Onde estão as raízes de todas as coisas? Estão nessa esfera, nesse ser esferiforme, tal qual o de Parmênides, perfeitamente, vejam, indiferenciadas. Quando se está no ciclo cósmico divino do amor, as coisas se indiferenciam. As quatro raízes dos quatro elementos, água, fogo, terra e ar, se indiferenciam num ser absolutamente esferiforme, como de Parmênides, completamente pleno e indiferenciado. Registrem um termo: não manifestado. As coisas, nem sequer os elementos ou raízes, se manifestavam. Estavam indiferenciados. Não se poderia diferenciar neste ciclo do amor, dentro dessa esfera plena e absolutamente perfeita, como do ser parmenidiano, não se poderia distinguir as mesmas quatro raízes ou elementos que vimos para em pedra, que supostamente resolveria a aporia entre a noção do ser, ou do princípio de contradição, e o que se vê pelos sentidos, a mutabilidade e a multiplicidade. Estamos no ciclo do amor. E no ciclo do amor, as coisas não se diferenciam. Não é só que as coisas nem sequer se constituam ou existem. As coisas que vemos como multiplicidade, nem as suas mesmas raízes ou elementos se diferenciam. Ao contrário, indiferenciam-se numa esfera perfeita, absolutamente homogênea, como o ser parmenidiano. Porém, eis uma tese órfico-gnóstica. Hoje em dia, grupos como os esotéricos islâmicos, como os organizados por um René Guénon ou Chuon, dizem que acima do Deus está uma divindade superior. Este Deus que conhecemos, e que até por razão natural podemos alcançar, este Deus criador, na verdade, é uma espécie de demiurgo mau. Por quê? Porque tirou do não manifestado o manifestado. O ideal é a não manifestação. O ideal é a indiferenciação. O ideal é voltar, como diziam os brahmanes com relação à alma, que era uma fagulha ígnea do fogo divino, é voltar à indiferenciação, à dissolução absoluta, à indiferenciação neste princípio da não manifestação. Em outras palavras, isto vai ter influência até sobre supostos místicos católicos como Mestre Eckhart. O nada, Deus é o nada, mas, propriamente falando, o Deus criador é o ódio, é o demiurgo. É o ódio que faz com que os elementos se diferenciem, se desagreguem daquela perfeita harmonia e paz indiferenciada na esfera
parmenidiana. O que se manifesta é mal. Logo, o Deus que faz as coisas manifestar-se só pode ser o ódio, só pode ser mal. É um demiurgo mau. Bom é o não manifestado. Bom é, pois, o nirvana budista. Bom é, pois, a volta do princípio das fagulhas ígneas, que são as almas humanas, à indiferenciação do fogo divino, como nos Brahmanes. Como nos Brahmanes. Diziam os maniqueus, a matéria, a carne, as coisas que vemos no mundo são más, são produto de um mal, de um elemento mal, de um poder do mal que se contrapunha absolutamente ao bem. O bem e o mal é o maniqueísmo, que vai ter influência enorme em heresias crísticas dentro da Europa, como foram os cátaros ou albigenses. Veja que tudo isso tem muito que ver uma coisa com outra. Pois Empédocles não diz outra coisa, claro, que na sua maneira. Veja que este princípio, que se pode reduzir ao seguinte: o bom, o melhor, é o não manifestado, é o indiferenciado. E o ruim é a diferenciação. Isto vem de algo que se pode chamar gnose e de que uma das principais manifestações foi o firmo que vimos estar presente em grande parte dos filósofos gregos até agora e que veremos estar presente em Platão, no grande Platão. Tentemos entender, não é simples, hein? Aquilo que gera a multiplicidade é mal. Aquilo que mantém a indiferenciação é bom. Aquilo que faz as coisas manifestar-se é mal. Aquilo que faz as coisas não manifestar-se é bom. Aquilo que faz com que os entes sejam é mal. Logo, o bom é que os entes retornem ao nada, ao nirvana, à paz absoluta, porque perfeitamente indiferenciada. Isto vai percorrer a história das religiões, isto vai penetrar no seio do próprio cristianismo e vai percorrer a filosofia ao longo do tempo e o veremos permanentemente. Repito que não sou daqueles que acham que a história do mundo se reduz a uma luta entre fé e gnose. Não, não acho isso. Os inimigos da fé, digamos assim, os inimigos da verdade são múltiplos. Múltiplos. Entre eles, a gnose é uma das manifestações disso. Não acho, portanto, que se divida tão maniqueisticamente em dois polos, como diria um Etienne Couvert, um francês que, no meu entender, beira, se não a loucura, beira a compulsão. Mas negar, por outro lado, a importância da gnose em suas diversas manifestações, em seus diversos momentos, e mesmo como algo mais ou menos permanente ao longo do tempo, tampouco seria correto. Igualmente seria um exagero no polo oposto. Pois bem, voltemos a Empédocles. Assim, determinado pelo destino, ferreamente pelo destino, pelo fado, essas duas forças principais cósmico-divinas são divinas, né? Fazem com que o ser percorra ciclos. Um ciclo, o do perfeito amor, em que predomina, não predomina, em que é absoluto amor, é o ciclo em que o ser é aquela esfera parmenidiana e em que os elementos, aqueles 4 elementos ou raízes de todas as coisas, nem sequer são 4, são nada. São uma só coisa indiferenciada. Este é o reino, é o ciclo do amor absoluto. E qual é o do ódio? O do ódio é exatamente o ciclo em que
essas coisas que descansavam em sua beatitude sonolenta por todo o círculo do amor se diferencia em 4 raízes ou elementos: água, terra, fogo e ar. Veja, este é o ciclo do ódio. Este é o ciclo do ódio. E as coisas? E isso que nos atestam os nossos sentidos e nos confirmam a nossa inteligência. As coisas, nas fases que vão, nos ciclos que vão do amor ao ódio e do ódio ao amor, é neste ciclo, nesse ascenso, descenso, que as coisas se formam. O amor tende a indiferenciar os elementos. O ódio a separá-los em 4. As fases intermediárias desses ciclos, tanto no sentido de determinado vetor como no outro, são as fases em que, mais ou menos, em maior ou menor medida, esses 4 elementos se combinam para formar todas as coisas. Ou seja, todas as coisas correspondem, as coisas atestadas pelos sentidos, correspondem a 2 ciclos transitórios. Nos ciclos extremos, ou se tem a absoluta indiferenciação do amor, no do ódio, a diferenciação total nos 4 elementos, sem que se constituam nada. Não se constitua nada. As coisas não se constituem no ciclo absolutamente do ódio. Pois muito bem. Lembremos-nos de que Tales dizia que o mundo, a realidade, era repleto de deuses. Lembrem-se? Lembram-se? Tales dizia isso, dissemos isso na primeira aula. O mundo é pleno, repleto, cheio de deuses. O mundo são deuses. Logo, dizia Tales, ou pelo menos concluímos do que dizia Tales, do que sabemos indiretamente que dizia Tales. Se tudo quanto derivava do primeiro princípio eram deuses, se o mundo era repleto de deuses, é que o primeiro princípio seria Deus. Deus e deuses numa espécie de panteísmo, numa espécie de monismo. Um monismo lato sensu, mas um monismo. Pois se passa o mesmo nesse sentido com Empédocles. Tudo são deuses. Deus divino é o destino. Divino são as 2 causas eficientes, esses 2 motores da indiferenciação e diferenciação dos elementos e da constituição de todas as coisas a partir dessas 4 raízes ou elementos. Tudo são deuses. Deuses são os próprios elementos. Deuses são essas próprias raízes. Mais que isso, as próprias coisas formadas por essas raízes são deuses. Ou seja, nada muito diferente do que dizia, ou do que concluímos que dizia, Tales de Mileto. Tudo são deuses. Estamos no campo de uma espécie de panteísmo, no campo de uma espécie de monismo, e no campo da gnose órfica, no campo do orfismo, este quase onipresente orfismo, até agora. Não o veremos, por exemplo, com Sócrates. Tampouco o veremos com Aristóteles. Pelo menos, o que não chegou de Aristóteles. Mas o veremos ainda em Platão. E o veremos bem depois também. A presença do orfismo, quão importante foi, entre aspas, essa importância, entre aspas, para o desenvolvimento da filosofia grega. Recapitulemos até aqui o pensamento de Empédocles e entendamos por que disse eu, desde ontem, desde a outra aula, que se é verdade que ele, corretamente, tenta conciliar o princípio de contradição
com o patenteado, o evidenciado pelos sentidos e confirmado pela razão, e se nisso ele está correto, o fato é que o resultado de seu pensamento está mais para o mágico, está mais para o místico que para o filosófico. Ele tem 2 livros, também em versos, e com o mesmo estilo grandiloquente de Parmênides. Ainda está por fazer-se, na minha pobre opinião, um estudo sério da vinculação entre esse modo poético de escrever filosofia, esse modo grandiloquente, esse modo oracular e o orfismo. E ainda está por entender-se ainda mais profundamente do que já se fez até hoje a influência do orfismo nesses pensamentos filosóficos, nesses filósofos. Mas o fato é que de física, o fato é que enquanto físico, como físico, Empédocles é um bom mago ou um bom místico, um bom órfico. Um bom órfico. É obviamente colorido, tingido de orfismo o seu pensamento. Mas, lembremos, nós deixamos os pitagóricos com uma aporia. Com uma aporia. Eles, com sua visão órfica da alma, não conseguiram combinar no mesmo sistema a visão órfica da alma com a sua tese de que os números são princípios de todas as coisas. Eles não conseguiram, lembram-se? Os pitagóricos não conseguiram. E Empédocles consegue? Já chegaremos lá. Veja, escreveu ele 2 poemas. Um sobre a natureza, que é esse de que estamos falando e ainda vamos falar. O outro era o Carme Lustral, ou o livro das purificações. Claramente místico, claramente órfico, tratando da alma no mesmo sentido em que vimos os órficos tratar da alma humana e ser repetido pelos pitagóricos. Exatamente tal qual. A alma como encarnada no corpo por uma obscura culpa original e transmigrando de corpo em corpo enquanto busca, com uma purificação do conhecimento, gnóstica, pela gnose, interromper a metempsicose ou ciclo de transmigração pelos corpos, que podem ser de corpos humanos a uma simples e porca minhoca, para voltar ao convívio com os deuses, quer, segundo alguns, para indiferenciar-se neles. É provado que Empédocles, de alguma maneira, pensasse assim, já que, para ele, o amor levava à indiferenciação, para indiferenciar-se de novo na divindade tal qual acreditavam os brahmanes, quer para algo que se assemelhasse a um estado de felicidade perpétua, perene, eterno, junto aos deuses, mas com almas individuais. Vimos isso acontecer, de certa forma, com os pitagóricos. Pois bem, seu poema das purificações, e o nome já diz, lustral, água que purifica, Carme Lustral, o verso dos poemas, a canção da purificação, é claramente um programa, é claramente programaticamente órfico, no sentido da purificação, que interrompe a metempsicose ou transmigração das almas das cadeias corpóreas. Pois muito bem, por muito tempo se viram se viram esses dois livros de Empédocles, o Sobre a Natureza, físico, e o das purificações, místico-órfico, como coisas que não casavam, como coisas que não harmonizavam, como coisas que tinham, estranhamente,
vida própria, autônoma e absolutamente antagônicas, uma com as outras. Sempre se viu assim. Concordo, ainda uma vez, com Giovanni Reale. Não, não é isso. Ao contrário, veja que estamos vendo, desde o início, que os deuses, que as coisas elementares, que os elementos, que as coisas naturais para Empédocles são deuses. Isto é bem grego, hein? Isto é bem grego. Deuses e coisas. Coisas naturais e corpóreas e deuses. Deuses como manifestações do natural, dos elementos da natureza. Deuses como visões antropomórficas. Tudo isso se mescla na mentalidade grega de maneira indissolúvel. E assim é em Empédocles. O mundo é repleto de deuses, dizia Tales. E o diz Empédocles. E o diz Empédocles. Mas que solucionar uma aporia filosófica faz Empédocles perfeitamente combinar a tentativa, ou melhor, pôr esta tentativa de solução de uma aporia sob uma doutrina místico-religiosa órfica. Não nego que tenha sido importante para o desenvolvimento filosófico o fato de Empédocles ter descoberto as raízes de todas as coisas, os 4 elementos. Como já vimos, isso marcará época, e longa época. Mas questiono que ele seja, antes de tudo, um filósofo. Ele, na verdade, está dando alguma racionalidade filosófica a uma doutrina místico-religiosa, gnóstica, que é o orfismo. Continuemos. Disse... Bom, lembremos que eu já anunciei que em Empédocles, em sua física, em como as coisas se constituem, há uma aberração imensa. Aquela que diz que os membros dos corpos se constituem antes dos corpos. De tal modo que um braço humano pode estar numa cabeça de um boi. E pode um homem ter um rosto bovino. Uma girafa poderia ter asas nas ancas. E assim sucessivamente, além do fato de flutuarem pelos ares ou sei lá por onde, braços, pernas, cabeças e peitos. Muito bem. E isto se une como por milagre, como por prodígio, não. Trata-se da composição, da agregação daqueles elementos que em determinados altura da alternância dialética dos ciclos entre amor e ódio se constituem em pernas, cabeças, troncos, orelhas, pescoços de girafa e, em outra fase do ciclo, se agregam um pouco mais ainda, constituindo os corpos inteiros. São agregações. Assim como os elementos se agregam sem mesclar-se, assim também as primeiras coisas formadas acabam por agregar-se nos corpos. Ou seja, ao contrário do que diria Aristóteles, que uma mão cortada de um corpo humano só é mão, secundum quid, só é mão por certo aspecto, ele não é mal propriamente, porque a mão é parte de um todo. Se separa deste todo, deixa propriamente de ser mão. Simpliciter, em termos absolutos, pura e simplesmente a mão cortada de um corpo, amputada de um corpo, deixa de ser mão. Já não é para aquilo que ela é. A parte é para o todo. Ora, isto não pode passar pela cabeça de Empédocles. Porque, veja, os elementos agregam-se sem se transformar. Os primeiros agregados de elementos, por sua vez, se agregam sem se transformar em todos. Vejam, os 4 elementos, água, terra, fogo e ar, agregam-se em mãos, braços, cabeças, asas, unhas. E depois,
estas unhas, braços, cabeças se agregam em outras coisas, como, por exemplo, bois com cabeça, com rosto humano. Até que, sabe-se lá por quê, mas, certamente, determinado pelo destino e pela alternância cíclico-cósmico divina do ódio e do amor, dessas causas eficientes, acabam esses braços juntando-se em seres humanos, em bois, em girafas, em abelhas. Mas veja, assim como os 4 elementos ou raízes já são divinas, também serão divinos os agregados desses 4 elementos divinos. Ou seja, cada braço, cada perna, cada unha, cada asa, cada pescoço de girafa já é divino porque é composto de 4 elementos divinos. E o composto final, o agregado final, melhor dizendo, eu, este homem aqui, esta mesa, aquela girafa, serão também divinos. Porque aquilo de que é feito é divino. As coisas são feitas de coisas divinas. Cada pedaço das coisas são pedaços divinos. Logo, as coisas também são divinos. Estamos no terreno da divindade total. Da divindade total, tal qual em Tales de Mileto. É o panteísmo. Sai-se do monismo absoluto de Parmênides para cair no panteísmo absoluto. É um panteísmo dinâmico e não estático? Certamente. Mas é um panteísmo. E mais, um panteísmo que diz que corresponde ao amor o absolutamente estático e indiferenciado de uma esfera em que os mesmos elementos já não se distinguem e indiferenciam-se. Muito bem. Reafirmo, isto é antes místico, religioso, órfico que filosófico. Apenas esse achado de que se podem, de algum modo, conjugar o patenteado pelos sentidos, a multiplicidade, o movimento e o princípio de contradição, apenas isso é o achado de Empédocles. Pode-se conceder até que as suas 4 raízes alguma importância tiveram, dada a durabilidade, e veremos até com grandes e grandes filósofos. O que negaria Meriço, lembrem. Mas, a partir daí, ingressamos no terreno propriamente místico-religioso, saímos da alçada propriamente filosófica. As próprias aberrações têm que ver com esse traço, com esse lastro, indefectivelmente, inexoravelmente místico-óptico. Veja, no próprio campo do conhecimento. Lembremos-nos que para os eleatas, ser é conhecer, no sentido de que só se pode conhecer o ser, porque o ser é e não pode não ser. E não se pode conhecer o não ser, porque o ser não é e não pode ser de modo algum. Pois bem, isto implica a negação dos sentidos e da doxa ou opinião. E a absolutização do logos ou razão. Como entende Empédocles o conhecimento? Da seguinte maneira. Os nossos sentidos são compostos de quê? Destes 4 elementos divinos. Destas 4 raízes divinas. São agregados, os nossos mesmos sentidos são agregados destes 4 elementos em determinado ciclo da dialética, determinada pelo destino entre ódio e razão, amor e ódio, amizade e discórdia. Ora, tanto os nossos sentidos como as coisas são agregados do mesmo ser, ou seja, das mesmas 4 raízes do ser ou de todas as coisas. Pois bem,
o semelhante só pode conhecer o semelhante. Veja que temos um retrocesso, hein, com relação aos eleatas. O semelhante conhece o semelhante. De que maneira? Estes agregados de princípios, dessas 4 raízes ou elementos, que são as coisas, têm poros. E por estes poros, segundo Empédocles, exalam eflúvios. Estes eflúvios vão chocar-se, vão absorver-se pelos nossos sentidos, que são semelhantes às coisas, porque compostos como agregados das 4 raízes. O semelhante conhece o semelhante. Os eflúvios saem pelos poros das coisas e impregnam nossos sentidos. O semelhante conhece o semelhante. Exceção feita à visão. A visão, com relação à visão, diz Empédocles, se dá-se o contrário. É a nossa visão que emite eflúvios, que penetram os poros das coisas, mas permanece-se no âmbito do semelhante, conhece o semelhante. O semelhante, ou seja, os sentidos compostos, agregados, melhor dizendo, dos 4 elementos ou raízes, conhecem as coisas, porque as coisas são agregados desses 4 elementos ou raízes. E nessa troca de eflúvios permanentes, conhecem-se pelos sentidos as coisas. Mas e o conhecimento intelectual? Veja-se, novamente, voltamos ao panteão das bizarrices. Para Empédocles, a inteligência, o pensamento, é nada mais, nada menos que a circulação sanguínea. E concentra-se, sobretudo, em volta do coração. Veja-se, o pensamento, o logos, aqui se reduz à corrente sanguínea, que será composta de quê? Dos 4 elementos. Será, antes que composta, será um agregado dos 4 elementos. E, portanto, semelhante às coisas que se conhecem. A diferença entre o pensamento, que é sangue, se concentra ao redor do coração, e os sentidos é apenas de composição, de grau de agregação. Agregam-se diferentemente os elementos nos sentidos e na inteligência, que é sangue circulando sobretudo e concentrando-se em torno ao coração. Estamos no mesmo terreno do semelhante igual ao semelhante. Logo, cada coisa, cada agregado é tão divino como as partes suas, porque as suas mesmas partes são agregados de 4 raízes ou elementos de todas as coisas, que são deuses. E que, no entanto, só estão diferenciadas por uma sucessão de ciclos cósmico-divinos determinados por 2 forças divinas, o amor e o ódio, que, por sua vez, obedecem ao Deus destino. Panteísmo. Panteísmo dinâmico, não estático, mas panteísmo. E segue-se, continuamos no Museu de Bizarrices. Certamente continuamos no Museu de Bizarrices. Ver em Empédocles algo semelhante à substância espiritual, que é Deus, é tão aberrante quanto as próprias aberrações do seu pensamento. Muito mais próximo disso estará Melisso. Melisso, em toda a sua confusão, em todo o seu cosmo, que já não é cosmo, em todo o seu corpo, que já não é corpo, em toda a sua dependência ainda do lastro material, algo pressentiu do que seria uma substância eterna, infinita, imutável, imóvel, que é Deus.
algo percebeu. E Empédocles? Não percebeu. Obviamente não percebeu. Estamos no campo do plenamente religioso, místico, órfico. Órfico. E, apesar da imensa quantidade de referências de Aristóteles a Empédocles, o que sem dúvida alguma se deve ao fato de que ele fez física, uma física místico-religiosa, mais para místico e religiosa do que para física. Repito, enquanto físico ele foi um grande místico, grande entre aspas. Mas o fato de ele ter escrito tão longamente, com tantos detalhes, sobre a física, sobre a natureza, sobre a physis, fez com que Aristóteles o tivesse de tratar seu pensamento, refutando, em grande parte, em uma série de lugares de sua obra. Mas isso não tira, não elimina o que me parece patente. Não é um grande filósofo. Não se trata, evidentemente, de um grande filósofo. Se se trata de resgatar algo de seu pensamento, é esse. É possível combinar, é possível não tornar antagônicos o princípio de contradição e a realidade patenteada pelos sentidos e referendada pela razão, a realidade da mutabilidade, a realidade do movimento, a realidade da multiplicidade. Mas, com relação a esta multiplicidade, a esta variedade, a esse movimento, a tudo quanto nos atesta sentidos e inteligência, é preciso causas. Ele ainda não usa terminologia, nem muito menos causa eficiente, que é uma terminologia perfeitamente aristotélica. Mas, tirante esses achados que estão no meio de uma profusão de estranhezas e bizarrices. E, sobretudo, no meio da mais pura doutrina órfico-religiosa, a ponto de se dizer, corretamente Correale, que não se podem antagonizar os seus dois livros sobre a natureza e o livro das purificações, veremos que não se trata, evidentemente, de um grande filósofo. Sinceramente, me parece que a escola eleática contribuiu mais com seus insights em meio ainda a estranhezas enormes, beirando a loucura, como dizia Aristóteles, mas, ao menos, antecipando certas coisas que favoreceram enormemente ao mesmo Aristóteles. Ainda que ele os visse como beirando a loucura. Já de Empédocles fica isto. Veremos que, na próxima aula, ao tratar de Anaxágoras, este sim, um grande e imenso achado. Lembremos-nos que já os pitagóricos tinham descoberto o cosmo, ou seja, a ordem. Lembram-se? A ordem. Cosmo é ordem, o universo é ordem, é harmonia. Harmonia numérica, diziam eles. De certa forma, é. Sabemos que Deus fez tudo com número, com peso, com medida, com ordem. Ora, vai pela primeira vez na história da filosofia alguém dizer que esta ordem, que este número, que esta harmonia dependem de algo que lhe seja superior e distinto dele. Isto é, para Anaxágoras, a inteligência divina. Este achado de Anaxágoras, em meio de um monte de estranhezas que já veremos também, e este mesmo achado, este próprio intelecto divino, não é sem mescla de elementos materiais, já o veremos, mas o fato é que, ao separar o intelecto divino e dizer que é sem mescla, já veremos essa contradição, e dar-lhe, unicamente a ele, a capacidade de dar ordem ao cosmos, de dar harmonia, medida, peso, número,
é um achado de Anaxágoras e será reconhecido como tal, como um grande achado, por Aristóteles, que, por outro lado, o vai criticar por uma série de razões. Mas esperemos a próxima aula, em que trataremos, então, Anaxágoras e seu importantíssimo passo, os atomistas e os chamados físicos ecléticos. Já o veremos. Lembre-se apenas que a próxima aula que aparecerá no site não será do curso, que este mês ainda teremos, além da segunda aula do curso, com estes temas que acabo de anunciar, ainda teremos 2 aulas do mini curso de 4 aulas sobre a alma. Muito obrigado, boa noite e até a próxima aula.